Nós saudamos o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, 14ª aula da Escola de Profetas. Nós queremos trabalhar um tema importante para aqueles que vão trabalhar no reino de Deus. A necessidade, portanto, de termos a mesma linguagem e de termos unidade em termos de uma visão, de um projeto, de um propósito. Eu quero pegar uma história antiga, mas que, por estar na Bíblia, ela nunca envelhece, porque os homens nunca mudam, os nossos problemas nunca mudam. E a construção da Torre de Babel, relatada em Gênesis 11, está aqui na Escritura, por ser justamente algo importante para todas as eras, para todos os tempos. E para nós que vamos trabalhar no reino, nós que queremos mudar a nossa geração, nós temos um projeto no coração, um projeto que vem do coração de Deus. Nós precisamos então meditar, refletir hoje na Escola de Profetas a respeito da construção desta torre. Gênesis 11, versículos 1 até o 9, palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até o céu, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, e agora não haverá restrição para tudo que intento fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amados irmãos, então a primeira coisa que a gente entende, nós estamos no mundo e a vida nossa é desenvolver um projeto. Esse projeto pode ser uma coisa pessoal minha, ou esse projeto pode ser o projeto de Deus para a minha vida. A Torre de Babel era um projeto humano, era um projeto para que o nome deles fosse célebre. Muita gente resolve fazer da sua vida uma celebridade. Ele quer celebridade, ele quer fama, ele quer trabalhar nesse propósito. Então ele estuda, ou ele se torna um jogador de futebol, ou ele se torna um empresário poderoso. A ideia dele é se tornar célebre. Ele não quer passar pela vida sem deixar na história um nome de celebridade. Nós que trabalhamos então no reino, nós entramos num projeto divino, onde no final Deus será louvado com a nossa vida e com o nosso trabalho. Nós que decidimos então servir ao Senhor, nós estamos então querendo construir um reino, construir algo que dignifique o nome do Senhor. Esse reino que estamos construindo, tal como Noé construiu a arca, é um lugar que abriga vidas, é um lugar de salvação, de restauração, é um lugar onde as vidas renovadas e cuidadas se tornam um instrumento também na redenção de outros. A nossa cidade, a nossa torre, é algo para engrandecer e tornarmos célebre o nome do Senhor, para o Senhor toda a honra, para o Senhor toda a glória. E quando nós trabalhamos para o Senhor, esse projeto de construção, ele começa aqui e avança pela eternidade afora. Os projetos humanos, eles morrem aqui.
Assim tem sido, portanto, os projetos políticos, né, os projetos empresariais, planos humanos, né, que acabam findando com a própria vida. O que nós fazemos para nós, para a nossa glória pessoal, vira pó juntamente conosco. Nós temos que trabalhar pelo reino de Deus para edificarmos um reino e um nome ao nosso Deus. Assim, portanto, é importante que estejamos focados nisso. Nós temos na própria igreja pessoas que trabalham por vaidade, trabalham por glória pessoal. Certa feita, um pastor amigo convidou um pregador de renome nacional para pregar no aniversário da sua igreja. E o pregador, então, pelo telefone, perguntou assim: pastor, quantas pessoas, quantos assentos tem a sua igreja? E o pastor disse assim: olha, minha igreja cabe 400 pessoas sentadas. Em dias de festa, a gente consegue colocar pelo menos mais 100 assentos. E o pregador do outro lado disse assim: ô irmão, então eu não vou poder aceitar. Eu não prego para menos de 1000 pessoas. O irmão sabe, né? Eu vivo da venda dos meus livros, da venda das minhas palestras, e eu às vezes posso ocupar o meu tempo num lugar pequeno onde eu não terei o sucesso que eu preciso. Eu vivo disso e, portanto, eu vou rejeitar o convite. Numa outra oportunidade, quem sabe, eu posso servi-lo. O pregador foi muito educado, mas ele tem um projeto pessoal. Ele é um pregador que vive disso. Ele está construindo seu próprio reino. Ele está construindo a sua própria cidade. E tudo aquilo que nós construímos para a nossa vaidade, para a nossa projeção, na verdade, não terá a bênção de Deus. E assim, portanto, eu pergunto a você, qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? Você está engajado em qual sonho? Num sonho pessoal? Num sonho de algum maluco que quer construir alguma coisa para si? Porque tem gente que, se não tem sonhos próprios, gravita em torno de outros sonhos. Se o camarada vai ser candidato a prefeito, ele gravita em torno daquele cara, porque de repente, ele ganhando, ele também está entrando. Muita gente não tem vida própria, porque gravita em torno de sonhos que também são humanos e são de outras pessoas. Nós aqui estamos porque temos um sonho. Nós temos um sonho de ganhar o mundo. Nós temos um sonho de salvar vidas. Nós temos um sonho de que Deus seja honrado com a nossa vida e com o nosso trabalho. E assim, o versículo 3 diz que eles disseram um para o outro: vinde e façamos tijolos e queimemo-los bem. Os projetos, eles precisam, né, de que alguém os esquematize. Ninguém faz uma obra sem projeto. Assim, portanto, nesse processo de discipulado, alguém sentou e disse assim: vamos fazer a coisa da seguinte forma. Nós vamos, né, estabelecer a célula matriz, nós vamos estabelecer um tempo, né, de formação dessa liderança, deu o esquema para que as coisas funcionem. Ninguém parte para uma coisa sem projetar. Nós precisamos ter um planejamento. E esses homens dizem assim: nós precisamos de tijolos, nós temos betume e argamassa. A cidade, o espaço aqui, a planície que nós chegamos é boa. A gente tem que ter planos. Nós temos que ter estratégias de trabalho. Eu não posso pensar no que vou fazer na hora em que eu estiver. Eu já preciso, colocar meus planos para que Deus aprove. Eu preciso colocar minha vida para que Deus dê o seu aval. Esses homens tinham um foco. Eles queriam fazer uma cidade. E para se fazer uma cidade, você precisava de tijolo e de argamassa. E eles precisavam de um lugar. E aí, a partir desse momento, eles determinaram o projeto. Você tem um projeto para a sua vida? Você sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida?
Porque tem gente que acorda de manhã sem saber exatamente o que vai fazer do seu tempo. Tem gente que não entendeu que ele, na verdade, está na vida, não é para trabalhar e ganhar dinheiro, mas nós estamos ganhando vidas enquanto estamos trabalhando e ganhando dinheiro, enquanto estamos estudando, enquanto estamos, né, na fila. Sabe, o Senhor tem um projeto para nós. E esse projeto exige organização e foco. Ninguém que é bom de arado olha para trás ou desvia de lado. Sabe, eu tenho que estar focado no projeto de Deus para a minha vida. E a palavra nos diz então que aquelas pessoas envolvidas nesse projeto, eles queriam uma vida de fama, e ao mesmo tempo, quando diz que essa torre chegaria até o céu, na verdade eles queriam um projeto que não levasse eles a uma dependência de Deus. Eles queriam se conduzir na vida. Eles queriam, né, desejar o seu próprio futuro, estabelecer suas próprias metas. Um projeto que nos queira, né, tornar independentes de Deus. Um projeto que nos queira realmente tirar dessa obediência ao Espírito Santo. É um projeto fadado ao fracasso. Por isso que antes de você iniciar um projeto, pergunte se esse projeto é seu ou se esse projeto é de Deus. A Torre de Babel não tinha nada a ver com o Senhor. Eles queriam chegar ao céu por eles mesmos. Mas, na verdade, nós somos um povo que tem um projeto porque Deus deixou o céu e veio até nós. O céu é que veio até nós e deu sentido e direção aos nossos passos. E a palavra então diz que Deus veio para ver. Deus veio olhar a cidade. Deus veio olhar o plano. E a cidade estava indo bem, a cidade estava dando seus primeiros passos, e diz que o Senhor olhou e falou: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isso é apenas o começo, e agora não há restrição para tudo que intentam fazer. Aqui então nós temos uma noção de que, primeiro, o povo tinha o mesmo foco, o povo falava a mesma língua, o povo estava sincronizado na mesma ideia e motivados na mesma direção. E o próprio Deus olha para esse povo e fala assim: se esse povo tiver desse jeito, esse é só o começo. Sabe por que muitos dos nossos projetos, como igreja, falham, ou muitos dos nossos projetos, como família, falham? É porque está cada um puxando numa direção. Está cada um num foco. E muitas vezes a gente não se entende. Pastor não se entende com as suas ovelhas. Marido não se entende com a sua mulher. E por isso, às vezes, então, né, os filhos estão perdidos, sabe por quê? Porque está pai puxando para um lado, mãe puxando para o outro. E para que lado se vai quando o foco não é o mesmo, quando a linguagem não é a mesma? A gente, para o projeto, a cidade deixa de ser construída. Babel nos dá uma lição inicial. O povo tinha um projeto, o povo estava motivado para o projeto, aquelas pessoas eram uma equipe, aquelas pessoas tinham uma unidade, elas falavam a mesma língua, e o próprio Deus diz: isso é só o começo. Assim, portanto, sabe, nós temos que afinar os nossos discursos. Nós não podemos, nesse momento, metralhar-nos uns aos outros. O foco, nesse momento, é nós encontrarmos essa unidade de trabalho, essa unidade de visão, essa unidade de linguagem, essa unidade de suporte. A igreja não pode ser cada um por si. A igreja não pode ser cada um na sua casa. Sabe, nós temos que estar juntos numa direção em que nós estamos construindo uma coisa que todos nós estamos entendendo o projeto. Eu preciso que a minha igreja entenda o que eu estou fazendo aqui. Eu já estou aqui há mais de 14 anos. E se chegar um momento em que eu olhar para o meu rebanho e eu perceber que eles não entendem o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu quero levar a igreja e qual que é o sonho, qual que é o projeto de Deus para esse lugar, eu tenho que ir embora. Foi isso que fizeram aqui quando eles perderam essa capacidade. Eles foram cada um para o lado.
quando um grupo está desfocado e perde a unidade de pensamento, a unidade de diálogo, a obra para. E Deus ele é o unificador dos nossos corações. Porque o diabo, ele mete a cunha, nos nossos relacionamentos. O diabo mete a cunha nos nossos projetos. Sabe por quê? Porque onde ele consegue rasgar a planta original ou colocar dificuldade entre as pessoas, o projeto para. Eu acredito que Babel poderia ter dado certo se o espírito de equipe não tivesse sido quebrado e se, portanto, eles não tivessem fragmentado o propósito de estarem juntos. Por que nós estamos juntos? Em que direção nós queremos ir? O que eu estou fazendo dos meus dias? O que eu estou fazendo dos meus talentos? O que eu estou fazendo do meu tempo? Eu preciso estar focado nessa mesma direção. E o projeto não sendo de Deus, eu não tenho a presença de Deus no que eu estou fazendo. Ou eu estou sozinho, ou se o meu projeto afronta Deus, eu vou tê-lo contra mim. Eu gostaria de nunca ter Deus contra mim. E a única forma de eu ter a certeza da bênção dele é fazer exatamente o que ele gostaria. E assim, portanto, às vezes o casamento não está bem. Por quê? Porque talvez você esteja construindo ele fora do projeto original de Deus. Muitos relacionamentos tumultuados, muita vida profissional tumultuada, está acontecendo, sabe, uma quebra naquilo que é a forma de Deus construir. Muitas famílias têm tido problemas com seus filhos, porque estão criando filhos de uma forma diferente da forma que é a forma de Deus construir filhos. Deus tem um projeto para a igreja, Deus tem um projeto para o casamento, Deus tem um projeto para a família, Deus tem um projeto para a vida pessoal, para a vida profissional, para a vida nacional, sabe, para a vida ministerial. Eu preciso descobrir qual é o projeto, porque do contrário, eu estou ocupando a minha vida com um projeto em que eu vou só. E Deus pode olhar a direção que a minha vida está tomando e dizer, eu vou confundir a linguagem e esse projeto vai parar. Assim, portanto, diz a palavra que Deus olhou e disse que ele tinha que interromper a vaidade daquelas pessoas, e ele vai no ponto crucial. Ele disse assim, nós vamos confundir a sua linguagem, e para que assim um não entenda a linguagem do outro. O desentendimento nasce da nossa dificuldade de entender aquele que caminha comigo. A unidade no projeto e a nossa capacidade de falarmos a mesma língua é condição para que o projeto que vamos viver juntos chegue a bom termo, que a nossa cidade seja concluída, inaugurada, habitada e seja frutífera. Qualquer coisa que formos fazer passa por esse critério. Eu preciso estar na mesma sintonia com quem vai desenvolver o projeto comigo. Casamento sem sintonia caminha para Babel. Diz a palavra que depois de um certo tempo, cada um foi para um lado. Quando duas pessoas não conseguem mais se entender, o projeto é parado e vai cada um para um lado tentar salvar o seu projeto pessoal. As individualidades que não conseguem se entender, elas terminarão sozinhas e o projeto se encerrará, o projeto se interromperá. Assim, portanto, nós que fomos chamados por Deus para esse tempo,
Nós que fomos levantados por Deus no meio dessa geração, nós temos um foco, nós temos um projeto e nós temos que nos articular, nós temos que nos harmonizar. Nós precisamos ser um corpo, nós precisamos ter unidade. Uma das coisas que Jesus fala na sua oração sacerdotal, ele diz, né, Pai, eu peço que eles sejam um para que o mundo creia. A nossa desunião, a nossa dificuldade de nos entendermos, de nos respeitarmos, de trabalharmos em conjunto, mesmo que sejamos diferentes, esse tumulto que muitas vezes nossas individualidades causam, racham a comunhão do corpo de Cristo e expõe para o mundo, muitas vezes, não o corpo, mas uma mutilação, né? Um corpo que guerreia contra ele mesmo. Existe um grupo de doenças chamadas autoimunes, em que o próprio corpo combate seus próprios órgãos. Os anticorpos se levantam contra a pele, se levantam contra o fígado, se levantam contra as articulações. E aí você fica por entender como é que o corpo combate o próprio corpo. Como é que uma parte tão vital do corpo se torna inimiga dela mesma. Isso é falta de unidade, isso é falta de comunhão. E se nós decidimos, então, caminhar juntos, a linguagem precisa ser a mesma, a capacidade de interagirmos, de respeitarmos, né, de construirmos essa unidade a partir da nossa diversidade. Essa é a noção de corpo. Babel tinha um grande plano, tinha um grande território, tinha um povo altamente motivado, mas a motivação estava fora do reino e Deus tirou do projeto a sua bênção. E quando o projeto não tem a bênção de Deus, eu perco a minha capacidade de me entender com os que caminham comigo. E o Senhor os dispersou, e pela superfície da terra, diz a palavra, que cessaram de construir a cidade. As obras que se perde essa unidade, essa sensação mesmo de corpo, de equipe, elas param, elas interrompem. Eu, às vezes, sofro quando vejo algumas obras na minha cidade que estão paradas há 12, 15 anos, porque de alguma forma a empresa faliu, ficou aquele esqueleto, ou então a propriedade está em briga na justiça porque os donos, os herdeiros não se entenderam, então o lugar fecha, e à medida que o lugar fecha, as pessoas saqueiam e de repente a coisa vira mesmo como se fosse uma propriedade fantasma. Se nós não tivermos esse senso de unidade, a nossa obra fica parada no meio e ruínas não glorificam o Senhor. Uma igreja dividida não glorifica o Senhor. Um casamento tumultuado não glorifica o Senhor. Sabe? Uma forma, né, uma vida profissional em que eu maculo as pessoas, magoo as pessoas, não dignifica o Senhor. O Senhor nos chama para um projeto de construção de um reino. O Senhor nos chama para edificar uma torre que leve o seu nome. E nos chama e nos agrega como pessoas diferentes que somos. Somos muito diferentes uns dos outros. Mas em Deus, nossos temperamentos, sabe? Nossas aptidões naturais, nossos talentos sobrenaturais, o Senhor harmoniza isso e a cidade brota. E o projeto de Deus caminha. E quando ele termina, terminar um projeto é muito importante. A palavra nos diz que Jesus, ele olha da cruz para o seu projeto pessoal de vida e ele diz para o Senhor, tudo está consumado, Deus. É uma das frases do Senhor na cruz. Essa expressão de Jesus significa, Pai, eu terminei o que o Senhor esperou de mim. Projetos precisam ser terminados.
Paulo nos lembra em Filipenses que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Portanto, o querer é o projeto, o realizar é o trabalho. Eu preciso que Deus, então, coloque na minha vida o querer e o Espírito Santo de Deus me coloque o realizar. Porque se isso ele também fez nos que andarão comigo, essa equipe é imbatível. Essa equipe é vencedora. Eu preciso que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo dê a diretriz e que eu tenha uma equipe para construir a torre. A Babel é o contrário de Pentecostes. A palavra nos diz lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, que homens de diversas nacionalidades estavam juntos em Jerusalém naquele dia. E quando aquele vento impetuoso soprou e encheu aquela casa e as línguas de fogo apareceram apoiadas sobre a cabeça das pessoas, cada um ouvia as maravilhas de Deus na sua própria língua. O Espírito Santo de Deus é aquele que pega gente que não fala a mesma língua, mas que é capaz de entender a mesma voz e se envolver no mesmo projeto. Em Pentecostes, o Senhor naquele dia fez o contrário de Babel. Homens espalhados pela terra e que não falavam a mesma língua, entenderam o que o Senhor queria dizer, cada um dentro da sua própria experiência. E a igreja hoje caminha pela terra. Às vezes a gente caminha desfocado. Às vezes, sabe, o diabo se diverte quando eu, ao invés de construir um reino, eu destruo aquele que deveria estar na mesma direção comigo. Quando eu critico, quando eu preconceituosamente olho para um que está construindo comigo a mesma torre, talvez esteja numa outra frente de trabalho, quando eu não consigo essa unidade. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos tirar as barreiras que nos impedem de trabalhar juntos, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos falar e sintonizar as linguagens dos nossos corações, nós precisamos de uma unidade, porque o projeto o Senhor nos deu. Dessa forma, então, nós queremos que o projeto caminhe. Não sei quanto tempo eu tenho de vida, não sei qual é o tempo que o Senhor me dará, mas eu quero, antes de eu ir embora, olhar como Jesus olhou da cruz, o seu projeto pessoal de vida, e dizer: Senhor, está consumado, eu fiz o que o Senhor esperava. E Isaías 53 disse que Jesus olhou o fruto do seu trabalho e que ele ficou satisfeito. Aquela turma de Babel olhou para a torre inacabada e ficou frustrada. Não podemos nos frustrar no trabalho do reino. Nós temos que nos alegrar, nós temos que olhar o resultado da nossa vida e dizer: oh Deus, está uma delícia trabalhar no reino, está um prazer fazer a obra do Senhor. Senhor, cada dia a coisa caminha melhor, cada dia nós estamos mais perto do céu, cada dia nossa torre caminha melhor. Seja frutífero, construa a sua parte na torre e olha quem está do seu lado e não perca a sua capacidade de dialogar com ele. Marido, mulher, não percam a capacidade de construir lar, família e filhos. Não perca, esse é o projeto de Deus, mas cuidado, não perca a sua capacidade de linguagem, de entendimento. O Senhor é o Deus que abençoa aquilo que Ele nos chama a construir. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, profeta, líder, mestre. O Senhor está construindo um reino através da sua vida. Deus nos abençoe.